vai falar sobre a razão providencial de haverão falsos cristos e falsos profetas. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21. Já recebi do Hélio, já recebi do Sev. Oi. E a gente pode ir mandando durante a palestra, não tem problema nenhum. Então, um exercício mental, antes de tudo. Quantos desses são... É a musiquinha. Imagino que tem gente contando. Dou um tempinho para vocês. Poxa, o que isso tem a ver com haverá falsos cristos e falsos profetas? Então vamos lá. Quantos desses são... Uma maçã. Só um, né? Só um, né? Fica com esse exercício na cabeça, mais tarde a gente vai voltar a ele, tá? Mas agora que você tem a questão por completo, você reconfigura, né, a realidade para entender, tentar entender o que foi exposto, né? O mesmo acontece com a gente todo dia. Então, direto da Bíblia. Os apóstolos João, Lucas, Mateus e Marcos proclamaram essas advertências. A árvore se conhece pelo fruto. Mas pode uma árvore produzir somente bons frutos? Ou somente maus frutos? Não, né? Então, se isso se aplica a uma árvore, com certeza também se aplica a nós. Acautelai-vos dos falsos profetas. Mas qual a sua definição de profeta? A definição antiga de profeta, a gente vai ver mais adiante, talvez foi diferente do que a gente entende hoje em dia. Outro. Cuidado para que ninguém os engane. Acho que a gente não tem um equivalente em português, mas se alguém conhece aqui, por favor, me ajude. Existe um saying em inglês que fala: fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. Se alguém conhecer o equivalente em português, por favor, contribua. Mas eu não conheço um. É tipo você me engana a primeira vez, você que vai ser culpado. Mas se você me engana 2 vezes, culpado sou eu, né? Outro. Muitos virão em meu nome. Como que você vai poder diferenciar um do outro? Não acredite em todos os espíritos. Muito importante em espiritismo, já que a gente incentiva, né, realmente esse compartilhamento de conhecimento entre o mundo, né, espiritual e o nosso mundo material. Mas você sabe em quem você pode confiar? Nenhum espírito vem com a carteira de identidade ou a sua qualificação profissional para, né, se comunicar conosco, né? Espíritos desencarnados ou não. Muitas advertências, né? Parece um pouco sombrio, um pouco negativo. Muita gente toma realmente essa afirmação de haverão falsos cristos e falsos profetas como uma advertência, uma coisa realmente a ser, watch out, fique de olho. Mas, apesar de eu não ter crianças, eu não ter filhos, como vocês preparariam os seus filhos para a sua primeira noite fora, ou sua primeira viagem sem companhia, ou quando eles saem de casa para ir para o college? Vocês até poderiam ser, né, um pouquinho negativo, um pouquinho sombrio, assim, né? Um pouquinho exagerado nas suas advertências, não é? Agora, lembre-se que estes avisos foram dados quando a humanidade se encontrava na sua infância moral, espiritual e intelectual. Então, eram válidos. Acho que sim? Né? Até hoje, talvez. Mas é claro, tudo dependendo da intenção, né? O que a gente nunca quer gerar são excessos. Então, haverão.
A certeza e a garantia dessa afirmação reflete uma verdade inevitável. Quantos de vocês já ouviram uma frase similar desse tipo aqui? Ó? É tão injusto quando coisas ruins acontecem com pessoas boas. Todo mundo já deve ter ouvido alguma coisa parecida, né? De fato, é uma combinação dos dois. Né? Desculpa, é uma punição ou é a correção quando isso acontece? Muitas vezes a gente só tem uma ideia daquelas pessoas sendo pessoa boa porque a gente presencia, né? Mas a gente, com o nosso aprendizado espírita, a gente vai entendendo que punição ou correção é uma combinação dos dois e a mistura é sempre dependente do que aprendemos, do que ainda não aprendemos, do mal que provocamos e do bem que deixamos de fazer. Muita gente, quando pensa no bem que deixamos de fazer, realmente é aquela dívida assim que importuna, vamos dizer assim. Mas em tudo que existe, há uma razão providencial para o ser. Devemos ser expostos ao justo e ao injusto para que possamos desenvolver nossa capacidade de análise, julgamento e, sobretudo, a sua aplicação. E muitas vezes o que a gente faz? A gente tem um conhecimento, a gente vai, vamos dizer assim, julgando na nossa cabeça, e às vezes, felizmente, a gente não tem a capacidade de aplicar aquele julgamento, porque muita gente no trânsito estaria debaixo de 7 palmos. Mas o único ser imutável é Deus. Todos os outros devem progredir. Alguém, se alguma parte pessoal tiver alguma pergunta, por favor me faz. Deixa eu dar uma conferida aqui rapidinho. Maia apareceu, Bruno Santana, Maria Coelho, João Lopes, Sandra, muito obrigado pelos comentários. Vou falar isso, a Sandra aqui contribuiu. Errar uma vez é humano, 2 vezes é burrice. Não chega a ser, né, exatamente, mas é parecido com com o que a gente falou, nosso ditado. Não é isso? Muitas vezes a gente precisa ir para recuperação. Ó. Eu fui para recuperação algumas vezes quando eu estava no Brasil. Ao invés da palavra burrice, acho que eu prefiro teimosia. Mas deu certo com tal pessoa, então vai dar certo comigo, né? Mas não, muito obrigado, gente. Essa contribuição, esse compartilhamento, essa troca é que realmente me faz seguir em frente e eu espero que eu consiga, né, vamos dizer assim, influenciar vocês um pouquinho, que seja para que vocês entendam que essa distância entre a cadeira de vocês e esse pódio não é tão grande quanto vocês pensam às vezes. Basta o primeiro passo. Falsidade. Uma foto até bem interessante, né, que acontece muito hoje em dia. Fake news ou whatnot. E ela existe para que possamos perseguir e condenar aqueles que não aprenderam ainda a viver como Jesus nos mostrou. Uma outra frase por um autor francês de 1684. Uma pessoa pode enganar alguns ou até todos em alguns lugares e tempos, mas não poderá enganar a todos em todos os lugares e todos os tempos. Quer dizer, a verdade sempre vai aparecer. Né? Então, a falsidade é, se não, mais temporária. Não é? Mas existe a sua razão providencial de ser. Não esqueçamos que aquele que engana e aquele que é enganado, os dois são responsáveis pelos seus atos e pelas suas intenções, julgados por Deus pelo seu conhecimento, né, e pela intenção que teve com a ação. Tudo existe uma razão providencial. Muitas coisas que a gente passa nessa terra, infelizmente, são, se não efeitos da nossa condição de ignorância, mas são temporários. Aproveitamos então a oportunidade de aprender. Isso é uma coisa que eu sempre tento. Minha esposa muitas vezes me fala, mas você não pode sempre ficar olhando, né, o bom em tudo. Né? Tem gente que vê a vida com, eles falam em inglês, rose tinted color lenses, ou coisa parecida, né? Óculos cor de rosa.
Mas o que eu tento fazer, não que você tentar ver bem tudo, mas tentar pelo menos utilizar aquela experiência, mesmo que negativa, para tirar alguma coisa positiva dela, né? Porque eu imagino que não existe nenhuma situação onde a gente não pode tirar alguma coisa de positivo. Se a gente tem o poder de mudar aquela situação, ótimo. Vamos, né, aceitar o desafio e efetuar os nossos esforços. Se a gente não tem a oportunidade de mudar, então vem a abnegação de aceitar do jeito que é, né? Cristos. Essa é uma figura, uma representação artística. Na verdade, é uma técnica, que eu não estou lembrando agora o nome, mas é onde Cristo é desenhado com duas faces. Cada metade da face é diferente da outra. Tentando representar a dualidade de Cristo, onde o seu estado humano e o seu estado angelical. Qual tipo, para vocês que sabem, qual tipo ou característica da salvação que os judeus esperavam na época de Cristo? Alguém sabe? Do Messias. Do Messias. O Messias seria um guerreiro, né? Que ia libertar todo o povo tudo aquilo de mal que estava falando. Exatamente. Seria uma pessoa normal. Exatamente. Então, quer dizer, liberação da opressão romana por fogo, espada e sangue. Era o que muitos esperavam, né? Por exemplo, no exemplo do Barrabás. Confirmar também o lema do povo escolhido de Deus, em supremacia, ao invés de ser por amor e moralidade. Que também não eram virtudes, né, vamos dizer assim, apreciadas. Mas qual o caráter da salvação que os cristãos ansiavam? Ou ansiam até hoje? Isso depende um pouco também, né, da sua crença. E me desculpe a ignorância se eu estiver errado, por favor, me corrigem. O meu background, na verdade, eu nasci numa família judaica, fui criado, vou dizer assim, no judaísmo, mas nunca me identifiquei tanto. Mas, sendo criado no Brasil, também muita influência católica, e quando cheguei aqui, espiritismo. Então, mas, deixa eu falar então o que eu tenho. O caráter da salvação dos cristãos. Aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador, e ele retornará numa segunda vinda para coletar as almas dos justos e bons de coração, deixando os perversos para trás. Está muito distante do... É mais ou menos isso? Se somos todos irmãos, né, na criação, seria muito triste deixar nossos irmãos para trás, né? Com o conhecimento espírita temos um entendimento diferenciado, correto? Mas entenda que e provavelmente foi assim com muitos de nós, se não todos nós, se nós houvéssemos vivido naquela época, nós estaríamos sujeitos aos mesmos costumes e às mesmas crenças daquele tempo, né? E como eu falei assim, você acredita que compaixão, bondade, moralidade, eram virtudes admiráveis e apreciadas naquela época? Provavelmente não. Era a lei do mais forte. E onde várias vamos dizer assim, partes do mundo ainda é vigente essa lei do mais forte. Cristo, até cheguei a falar. Então, Cristo significando o ungido, título reservado ao Redentor que traria salvação para as tribos de Israel. O papel de Cristo no catolicismo originou do conceito de Messias, oriundo do judaísmo. Muitas coisas que realmente se usam hoje em dia, em várias religiões, na verdade, foram, vamos dizer assim, ideias que foram tiradas de outras. Isso não quer dizer que a ideia assim, transplantada de outra religião seja, né, de menos valor, ou tenha sido assim, renovada, ou reformada, ou exposta de uma maneira diferente. Mas é porque, se a gente tem o entendimento que a gente tem comunicações com os espíritos desde a antiguidade, muitas vezes,
a mesma mensagem é transmitida, né? Ao correr da história. Agora, é claro que cada um vai entender um pouquinho diferente, talvez eu usar um vocabulário um pouquinho diferente para transmitir isso. E profetas? Então agora vamos falar um pouco de profetas, né? Como a gente acabou de falar de Cristo. O que é Cristo? Cristo era um título e não necessariamente Jesus. Então foi o título dado a Jesus, que é proveniente de Messias. Profetas. Do Wikipedia a gente tem sobre profeta. O dom de revelar o futuro é geralmente atribuído aos profetas, de modo que as palavras profecia e predição se tornaram sinônimos. No sentido evangélico, a palavra profeta tem um significado muito mais amplo. Este nome é dado a todos aqueles enviados por Deus com a missão de instruir a humanidade e revelar tanto o que está oculto quanto os mistérios da vida espiritual. Então, a gente tem duas acepções para os termos Cristos e profetas. Serão esses reconhecidos pelos milagres que eles operam, pelas comunicações que eles recebem, ou pela conduta moral que eles exemplificam? Muitas vezes a gente se prende pelo fenômeno, né? Pelo efeito, mas está esquecendo da conduta que ele veio exemplificar. Qual era a crença prevalente nos tempos bíblicos? Para você ter uma ideia como é fácil enganar ou ser enganado, tente imaginar como foram quando os primeiros europeus chegaram nesse continente. Como é que os nativos, né, tanto do sul ou do norte, encaravam o espelho. Ou, né, mais em frente, a máquina fotográfica, ou a arma de fogo. Todas essas coisas eram completamente mágica, magia negra, qualquer palavra que você queira usar. E o mesmo pode se operar com pessoas que têm dons que nos parecem ser sobrenaturais. Um autor de ficção científica muito famoso, chama Arthur C. Clarke, disse: qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível de mágica. Por quê? Porque realmente para a gente, como isso é possível? A gente vive, por acaso, numa geração, vou dizer assim, numa época onde os avanços tecnológicos são tão rápidos, que realmente é difícil conectar com o pessoal mais novo. Mas o pessoal um pouco mais de idade sabe que a gente cresceu numa época, não existia internet, não existia telefone celular, nem GPS, nem MP3, nada dessas coisas, nem DVD. Então, são coisas que, quando eu paro para pensar, imagina, ao torno da história toda, muitos de nossos antepassados, e até nós, com certeza nós mesmos, vivemos por décadas, centenas de anos, onde nada mudou. Nada, né, tecnologia nenhuma assim foi inventada que mudou o jeito da pessoa viver. Mas agora, olha a diferença. E eu imagino, eu sei que a razão providencial dessas coisas acontecerem, no meu entendimento, é para nos facilitar a vida corpórea, para que a gente tenha cada vez menos preocupações, para a gente dedicar mais tempo ao nosso espírito. Esse é o meu entendimento. Então, naquele tempo, a mensagem que o profeta transmite é a profecia. Era uma coisa muito utilizada nos tempos bíblicos, né? Era realmente só utilizar um profeta ou um termo associado a esse profeta, um vidente, coisa assim, para saber qual é a minha sorte, né? O que eu devo fazer, com quem eu devo casar, qual o negócio que eu tenho que fazer com essa pessoa, aquela pessoa. Era tudo no interesse pessoal. Né? E a gente sabe que isso não é a intenção, não é o objetivo da comunicação dos Espíritos conosco. E o verdadeiro? Ele está te chamando para uma caminhada. Quem aceita? Então, algumas passagens do capítulo 21
vem exemplificar o caráter do verdadeiro profeta ou Cristo. Toda missão é provada por seus efeitos morais, e esses não podem ser produzidos por qualquer um. Tem mais alguns comentários aqui? Deixa eu ver. E desculpa pelo atraso. Falsidade, quando se aplica a alguém, eu imagino, pode ser uma defesa momentânea? Com certeza. Eu imagino que muitas vezes a falsidade é, às vezes, a intenção da pessoa realmente querer agradar. Ela fala assim, ó, eu sei que você gosta, eu gostaria de ter a presença de uma pessoa de tal jeito, mas eu não posso, né, providenciar isso a você, mas eu gostaria de te agradar e vou fornecer uma outra face para você, que vai trazer um sorriso aos seus olhos. Imagino. Não que todos tenham essa intenção, mas eu tento ver, né, o bem em tudo, então eu imagino que tem pessoas que realmente são assim porque querem agradar, e cada grupo que elas têm o prazer de compartilhar, elas tentam colocar uma máscara diferente, porque elas querem ser aceitas. Muitos de nós passam a nossa vida inteira tentando ser aceito num grupo como é. E quando a gente não consegue ser, a gente tem que fingir, né? O mais duro que você trabalha por alguma coisa, o melhor você se sentirá quando você conquista. Com certeza. Agora, uma coisa que eu tenho que dizer, muitas vezes, e isso eu penso em relação, talvez, até ao movimento espírita, a disseminação do movimento espírita em inglês nos Estados Unidos. Algumas vezes a gente não está destinado a colher os frutos da semente que a gente planta. A gente só está destinado, às vezes, a colocar aquela muda na mão de outra pessoa, para ele seguir em frente. Porque o mérito é de Deus. O mérito não necessariamente tem que ser nosso, mas a gente tem que estar feliz com a missão cumprida. A missão cumprida não quer dizer que a gente vai levantar o troféu, né? Mas a gente fez nossa parte. Então, continuando. Espíritos, encarnados ou não, são avaliados pela qualidade dos seus trabalhos, a cada um de acordo com seus atos. Nada do que a gente está vendo assim seria, vamos dizer assim, novo para aquelas pessoas que foram educadas, né, no catolicismo ou de acordo com a Bíblia. Muitas dessas coisas realmente são constantes na Bíblia. Muitas vezes a interpretação é um pouquinho diferente, mas não muito. O que mais que temos aqui? Caridade, amor, tolerância e bondade que concilia todos os corações. Isso que é importante. É importante sempre a gente, ainda mais nos dias de hoje, a gente parar um pouco de tratar como se fosse nós contra eles. Não existe nós contra eles. Somos todos irmãos e irmãs. Só existe nós. Não tem us versus them, just us. A gente entender que só existe nós, estamos todos no mesmo barco, estamos todos com o mesmo objetivo, todos filhos de Deus, todos com as mesmas graças e oportunidades. A gente só precisa realmente dial up a nossa aplicação do free will, nosso livre-arbítrio. Então, o que a gente pode fazer, né, com essa afirmação que haverão falsos cristos e falsos profetas e usar de uma maneira benéfica para nós? Então, vou falar para vocês, a intenção, assim como você mandaria o seu filho para a sua primeira noite, né, desacompanhado, não é torná-lo paranoico. Assim como quando Jesus afirmou isso, não foi para nos tornar paranoicos. Não vou escutar de ninguém porque tem falsidade por aí. Mas sim que a gente tem que desenvolver o equilíbrio, e esse equilíbrio tem que ser desenvolvido às nossas custas. Então, né, tentamos não levar muito para um lado, nem levar muito para o outro. Então, nem muita desconfiança, paranoia, dúvida, medo, ceticismo, suspeito. Tudo isso, entretanto, em níveis saudáveis. Tanto quanto ele falou, não acredite em todos os espíritos. Um nível saudável de dúvida é essencial e requerido. Confiança, fé, crença, convicção, certeza, garantia, adesão, adoração e advocação por uma causa também em nível saudável. Esse nível saudável é uma coisa que pode ser medida e é constante? Infelizmente não é.
Não existe uma resposta fácil para nenhum de nós. A gente vai ter que desenvolver esse equilíbrio. Ele é fluido, ele é dinâmico e ele vai modificar a toda hora. Até mesmo quando você acha que você está em controle, porque esse equilíbrio é somente interno seu, você verá que não é verdade. Mesmo se você tente se abisentar de toda a influência externa, você verá que esse equilíbrio é difícil de ser mantido e não é uma constante. Mas é uma coisa que nós temos que operar, nós temos que nos esforçar em fazer isso, porque isso é que vai nos permitir caminhar em frente sem muitos desvios, sem muitos atravancos, sem muitas quedas. O que fazer então? Essa é uma foto do... Infelizmente eu não consegui o vídeo, eles não lançaram ainda, mas é a foto do filme que lançaram lá no Brasil, Kardec. O que fazer? Da seção Instruções dos Espíritos, a gente tem a seguinte sentenças. Siga o exemplo de Jesus. Seja gentil e humilde de coração. Uma coisa que eu sei que aconteceu aqui nos Estados Unidos, eu não tenho certeza se espalhou pelo mundo ou se foi utilizado no Brasil. Teve uma época que quem estava aqui faz alguns anos, sabe que tinha uns braceletes de plástico, de silicone, e um deles, que era muito usado pela juventude, tinha as letras WWJD. What would Jesus do? O que Jesus faria? Servir de lembrete, né, para nós, durante nossa vida diária, no nosso cotidiano, no nosso ritual, de lembrar, se numa situação dessa, o que ele faria. Agora, é claro que esse lembrete só é válido se você teve o trabalho de estudar a vida de Jesus, as exemplificações, o que ele pregou, as parábolas que ele tentou nos passar, e entender o significado delas para que você possa fazer uso desse conhecimento, correto? Então o lembrete é só um pedacinho da história. O outro é o trabalho que nós temos que fazer por trás para entender o que Jesus veio trazer e como que a gente pode seguir em seus passos, amar o próximo como ele nos amou. Então siga em frente também, sem indecisão ou medo. Isso é uma coisa que eu tenho que falar para vocês, é uma coisa pessoal, claro, mas aquela apreensão da morte, da perda da individualidade, do que vai restar de mim, essas coisas, enquanto eu fui me instruindo no Espiritismo e lendo, essas dúvidas foram indo embora. Hoje em dia, posso dizer a vocês que tenho total confiança no plano de Deus. Meu plano ainda é falho, infelizmente, e será por muito tempo, mas com a certeza que eu sempre terei uma oportunidade de acertar e que o objetivo final é o mesmo para todos, e eu só estou restrito à minha vontade, eu fico muito mais tranquilo em saber que realmente quem está no volante é ele. O nosso pé está só no acelerador. Então, vamos botar um pé embaixo, né? O verdadeiro missionário de Deus deve justificar seu encargo pela superioridade, virtude, magnanimidade, resultados e pelos efeitos moralizantes de sua obra. Então, não é nunca a respeito do alcance que eu, como pessoa, posso ter, né? De quantas likes que eu posso ter no Facebook ou nisso, naquilo. Na verdade, eu até gostaria que você não me levem para o lado errado. Muitas vezes eu gostaria de trocar alguns likes no Facebook por um estudante. Uma pessoa que, né, todo dia, tal horário, não precisa nem ser todo dia, mas que chegue ali e fale assim, eu gostaria de aprender alguma coisa. Eu falo assim, eu sento com você, eu leio Kardec com você e nós vamos desvendar, né, não só o que está escrito, mas o que não está escrito, mas que é uma implicação direta ou indireta do conhecimento que a gente acabou de ler a respeito. Essas mensagens foram dadas pelo Espírito de São Luís e pelo Espírito Erastus, em 1860, mais ou menos, na França. Agora, essas mensagens são defasadas? Não são. Fazem mais ou menos 160 anos dessas mensagens. Ainda se aplicam, e muito. Não é? Então, agora, talvez até tenha um pouquinho rápido demais, vamos ver.
Voltando ao exercício mental que a gente fez no começo da nossa apresentação. E eu imagino que algumas pessoas já fizeram a conexão, talvez algumas não. O que é mais prático? Eu te mostrar tudo que não é uma maçã? Ou eu tentar te exemplificar tudo que é um falso profeta? Tudo que é um falso Cristo? Eu gastaria uma eternidade e você não entenderia, não reconheceria uma maçã. Se eu discorresse o tempo todo sobre o que não é uma maçã. Mas se eu tentar te ensinar o que é uma maçã, se eu tentar te ensinar quem é Cristo, o que ele fez, então você ficará muito mais apto a diferenciar, a distinguir quem não é Cristo. Não é verdade? Então a gente talvez até seria muito mais reticente em aplicar títulos, né, de Salvador a pessoas que não estão ainda lá. Mas que não obstante, né, não deixam de fazer talvez o seu esforço devido. Eu estou aqui, né, de vontade própria, efetuando o esforço que eu acho que tenho que fazer para me desenvolver e fazer o progresso que me é devido. E assim é com todos vocês. Infelizmente, o nosso progresso é um dever pessoal e intransferível. A gente não tem a opção de, vamos dizer assim, como eu falo, a síndrome do futebol, de a gente escolher um time e achar que se aquele time vencer no fim, a gente venceu. A gente não venceu nada. Quem recebe os milhões de dólares é um jogador. O jogador teve o esforço dele, viveu uma vida de privações, de treinos constantes, né, para poder chegar lá e levantar o troféu. O que a gente está fazendo? A gente está só torcendo. Então, eu convido a todos a sempre que possível sair um pouquinho do conforto da passividade e se graduar para atividade. Tentar ser um pouco mais dinâmico, porque todas essas ações contribuem no seu aprendizado, no aprendizado de todos à sua volta. Beneficia a família, amigos, todos. Então, aqui é a nossa maçã. Jesus, o Cristo. Aprenda sobre a sua conduta, siga seu exemplo. A menina que pintou fez essa pintura, não sei se conhece, nessa na verdade é a segunda pintura dela, ela já está com 18 anos, mas quando ela tinha 8 anos ela fez a primeira pintura, apareceu naquele filme Heaven is for Real. Né? Ela já está com 18 anos, essa é a segunda versão de Jesus. Bem mais aprimorado que a primeira, se vocês tiverem a oportunidade de ver. E ela também é poeta e fez essa poesia. Para que escolhamos o caminho certo, não precisamos tomar todos os caminhos errados em processo de eliminação. Não é necessário. Não é necessário que você pegue todas aquelas frutas, aqueles legumes, para saber o que não é uma maçã. Só precisamos seguir a luz. Então a luz veio para nós, 160 anos atrás, em formato de 5 livros. Infelizmente não são panfletos, são 5 livros compridos. A leitura é exigente, mas eu recomendo a todos. Eu recomendo até quando você está fazendo o estudo do Livro dos Espíritos, por favor, não deixe de ler a introdução. Não deixe de ler a introdução. Não vá direto à questão número 1. Por favor, leia desde o começo. E o mesmo com todos os outros livros. É claro que tem algumas leituras que são um pouco mais exigentes que outras. Eu diria que Gênesis e Céu e Inferno são um pouquinho mais exigentes, mas são muito válidos o esforço. E eu digo que o conhecimento que você adquirirá de fazer esse esforço será muito benéfico, não só para você, mas aqueles à sua volta. Porque você talvez ainda não saiba, mas eu imagino que muitos aqui saibam. A satisfação que você tem de auxiliar uma pessoa, e não auxiliar, vamos dizer assim, numa analogia um pouco crassa, mas não auxiliar com um peixe, mas auxiliar ensinando a pessoa a pescar. É muito mais gratificante, sabendo ainda que aquela pessoa vai poder ensinar outros a pescar. Então, eu gostaria que realmente
se eu pude de alguma forma conectar com vocês em algum nível, que vocês entendam que o meu mérito realmente é somente nessa conexão. O conhecimento todo que foi transmitido não é meu. Eu só tenho que vestir ele de uma maneira um pouquinho mais apropriada para esse formato de palestra. E muito obrigado. Deixa eu ver aqui, acho que eu não tenho mais.